Por isso que eu detesto quando o pessoal fala que a Rhea Ripley é forçada, porque na verdade quem fala que a Rhea Ripley é forçada é porque é fã dos outros, das outras lutadoras e queria que elas estivessem no tour. Tu vai conversar com o pessoal que fala que a Rhea é forçada, é fã da Tiffany, é fã da Yoshkai, é fã da Kairi Sane, é fã da Asuka, é fã da Liv Morgan, é fã de todas as outras que não queriam ver a Rhea lá em cima porque queriam ver as suas lutadoras lá em cima. Eu Então, discordo porque eu não sou fã dessas e eu acho a Rhea Ripley forçada. qual conceito de forçada você acha ela forçada? Tem Cara, eu cinco acho assim, conceitos por de forçada. exemplo, ela no passado, eu sou da turma que eu acho assim, você não precisa ser campeã, mas se você tá constantemente em torno de um título, vencendo, recebendo várias title shots, até quando não Uhum, faz sentido, por exemplo, a storyline dela disputar o título da WrestleMania, você tinha uma que tinha se tornado campeã e a outra ganhada da Elimination Chamber. E uhum, aí, tipo assim, a Rhea basicamente ela tava causando desqualificações e causando confusões. E ela ganhou a vaga só por ter causado confusões, sabe? Você vai disputar o título que as outras se qualificaram porque você é braba, porque você é Rhea, sabe? Então, tipo uhum. assim, eu acho isso daí. E aí, quando você mesmo traz aí, por exemplo, a sua experiência de ver pessoas que são fãs da Rhea Ripley e às vezes nem acompanham wrestling, aí que eu falo, como ela tem toda aquela estética dela, dark e tal, chamativa, sexy, toda uma galera ali das redes sociais, e isso, eu não sei se você usa muito Instagram e Facebook, mas Instagram tem. você vai em vários grupos assim, você vai em várias DMs, tem uma galera assim, fã da Rhea Ripley, que eles são de nichos bem assim, devassos, se você me entende, sabe? Galera realmente Queria ali entender. fetichista e tal, e mulher que fala que essa mulher faz eu questionar minha sexualidade. Então, eles Tem defendem as a Rhea góticas Ripley também. num sentido de wrestling feminino que pra mim é o tipo de fã de wrestling feminino que eu acho que ele mais prejudica do que ajuda. Que é o que Uhum, trata a lutadora preferida dele como se fosse a mãe dele ou a namorada. Então, mesmo se entendi. racionalmente você explicar pra ele, ó, é que nessa história, nesse combate, faz mais sentido ela perder, porque fica Uhum, melhor pra essa daqui. Não importa, ele vai defender ele, se você disser isso, ele vai te cancelar de alguma forma, ele vai vir pra cima. Então, esse tipo de fã, ele pode ter na outras superestrelas, mas na Rhea Ripley eu vejo ele quase como uma regra, assim. Eu não vejo isso em outras fanbases. Eu via lá atrás com a Sasha Banks, mudou um pouco Mas você, ultimamente. mas você não vê isso com a fanbase da Liv Morgan, por exemplo? Eu não vejo, da Liv Morgan eu não vejo. Até porque a Caramba. Liv Morgan, há anos atrás, ela não tinha uma fanbase no Brasil principalmente. E eu lembro disso porque eu comecei a movimentar essa galera. Vamos apoiar a Liv Morgan aqui, porque tinha que escolher uma na época da pandemia pra ter como favorita. Eu falei, vou Ah, escolher a Liv tá. Morgan, porque ela é jobber aqui, né? Ela tinha ganhado da Natália na WrestleMania lá da pandemia e tal, né? E aí depois que ela foi crescendo, mas ela sempre teve um hatezinho por parte da galera, principalmente do Twitter e tal, falando que ela não era nada demais, que o pessoal só apoiava ela porque ela era loira e tal. E aí, de agora que ela vem começando a ganhar um pouco mais de popularidade, ao ponto de talvez chegar a esse tipo de fã, porque ela tá crescendo. Mas eu vejo algo Porque muito mais hoje. orgânico do que com a Rhea, sabe? Não, É, entendi. Hoje lá no canal eu vejo o pessoal assim, babando pela Liv Morgan, entendeu? Então, tudo bem, ali quem assiste a minha live é fã de luta livre, mas assim, se a Você gente quer ver vai nas outra redes coisa? sociais. O pessoal, por exemplo, eles batiam muito no reinado da Bianca Belair. Né? Não, porque a Bianca Uhum, Belair é forçada, que a Bianca Belair, as defesas dele é sem graça. E não era. As lutas da Bianca era boa. O personagem eu acho que não encaixava era pra galera fraco. brasileira que gosta de um negócio mais de atitude. Mas as Sim. lutas eram boas. Quando chegou a vez da Rhea Ripley ser campeã, não tinha a mesma cobrança. Eu falava, gente, mas por que vocês não cobram o mesmo quanto da Rhea Ripley que vocês cobram da Bianca, sabe? Então a É. cobrança também é diferente. Então eu acho que Uhum. é isso que atrapalha um pouco. Se for pra nivelar alguém, eu vou até surpreender aqui, no mesmo seguice nas fanbases, a que mais se aproxima é os fãs da Io Sky. Esses também são um Ah, pouquinho também. cegos para reconhecer, às vezes, que a Io Sky tem que Também. perder algumas lutas, que a Io Sky não é tão popular igual eles pensam, sabe? Mas ainda assim eles são mais tranquilos. Eles arrumam menos É. confusão. É porque eu vejo a fanbase da Yoshkai muito próxima da fanbase das Joshis em geral, né? Das Ah, lutadoras pode ser. japonesas em geral, que eles são muito corporativistas, então eles defendem Kari todas que Sane, passaram por Yasuka, lá. Julia. Caricene, Asuka, Julia, agora a Zarya, que passou por lá também. Então tem uma galera, tem um cara no meu canal que defende ela assim, absurdamente, e ela passou por lá. Então, assim, eu acho que esse pessoal é meio corporativista, né? É o mesmo pessoal ali, defende a Io, defende a Kairi, defende a Asuka, é a mesma galera.
Mas assim, eu acho que faz todo sentido. Assim, inclusive, esse é um papo que se você quiser cortar e botar É verdade, no né? canal outro vídeo, já Dá pra rola. rolar um corte. Dá para rolar, porque é um outro papo, essa história das lutadoras forçadas. Quando você falou da Rhea Ripley, que sempre tem chances pelo título, eu concordo plenamente contigo. É uma das 5 definições de lutadora forçada. Né? Eu identifiquei lutador forçado como aquele que é empurrado, que o público não quer que seja empurrado, o lutador que é empurrado apesar de ser fraco, o lutador que sempre ganha apesar de não merecer, o lutador que sempre está próximo do título e o lutador que é elevado muito rápido para o main event. São 5. Geralmente, quando o pessoal fala que alguém é forçado, se É. encaixa numa dessas 5 definições. A Jade Cargill, por exemplo, se encaixa em quase todas. Por isso que a lutadora mais É. forçada de todos os tempos é a Jade Não, Cargill. dá pra gente fazer um vídeo só sobre esses forçados, se a gente concorda ou não com alguns nomes. Eu, por exemplo, eu coloco um que fala um pouco dele, mas eu falo, cara, pra mim não faz sentido, que é o Priest. Eu vejo o Priest ele tendo momentos que não era pra ser de Damian Priest, sabe? E ele tá Sim. sempre lá, e às vezes atrapalhando outros lutadores que deveriam vencer a Feud, como o Drew, como o Black, ele ganha desses caras, ele tem momento de Sim. WrestleMania, eu falo, cara, mas não era pra ser, o Priest não é ruim, Não, mas não era pra ser pra ele isso aí, sabe? concordo plenamente. Ele se enquadra na definição de forçado do cara que não perde e do cara que tá sempre no topo e ninguém quer. Ele se E às enquadra em vezes duas forçar acaba categorias. convencendo. O Roma ficou 5 anos sendo forçado e. Mas aí O é. Roma. O Roma é um Não, caso pra um vídeo só, o Roma. Né? O Roma é um caso especialíssimo para um vídeo só. Eu tenho uma teoria muito específica sobre o Roma, mas assim, foi um que forçaram, e quando teve uma situação muito específica, o público finalmente aplaudiu o cara, entendeu? Então, Comparar, por exemplo, o Royal Rumble dele desse ano com o da Charlotte, porque se for pegar o pé. É que o pessoal odeia a Charlotte, né? o pessoal odiava a Charlotte. Eu não Tá tô um vendo pouquinho mais esse ódio menos. pela É. Charlotte. Ah, mas pô, Eu acho um que, ano atrás os caras estavam dando dislike no Royal Rumble dela. Mais então, do que eu no acho Jey Uso. Concordo plenamente contigo. Eu acho que a questão da Charlotte hoje, o pessoal não está pegando no pé dela porque ela não está envolvida no topo, tirando o lugar de outra dessas fanbases queridinhas, entendeu? Porque a Charlotte lá em cima significa que a Rhea não está, que a Io Sky não está, É, não. que a Stephanie Vacan, outra que está tendo uma fanbase absurda agora, Nossa. principalmente no Brasil. Se você for considerar a trajetória dela, forçada. Ganhou Sim, o título muito sim. rápido. Não perde de jeito Não gosto, nenhum. não gosto. Entendeu? Mas tem uma fanbase no Brasil pelo fato de ser chilena e pelos atributos que você já sabe quais são, né? Sim, sim. Então, assim, Eu só. pelo fato, se a Charlotte Tem estiver lá em muita cima, a crítica a galera não tá. Charlotte que eu sempre concordei. O que me incomodou sempre foi a questão de comparar. A questão de comparar, a questão de usar muito a filha do Ric Flair, porque, cara, eu não vejo o pessoal problematizando isso com o Cody Rhodes, com o Dusty Rhodes, a família do Randy Orton de avô e pai, sabe? O The Uhum. Rock com o Rock Johnson é só a Charlotte por ser mulher, os caras acham. E tipo assim, não é como se ela fosse horrível. Ela já mostrou que ela teve mérito, ela tem talento. E Mulher, batem nela, cara. mulher e experiente, para não É. dizer velha. Existe uma questão de feminista aqui, uma questão de misoginia e existe uma questão de etarismo. Porque quando ela começou lá em 2015 e 2016, ela não era odiada desse jeito, ela era adorada. Aí começaram a pirar para cima dela na WrestleMania 33, Sim. lá em Orlando. Ali foi quando a fanbase começou a se voltar contra ela. Então, assim, outro dia eu estava pensando assim que seria perfeito para a Charlotte, na verdade, dropar o nome. Dropa tudo, dropa o nome, dropa a gimmick, vira a Ashley. Esquece tudo. Rapaz. Deixa as plumas pra lá, muda a música, passa a usar aquela roupinha que a menina fez lá, a menina com câncer, muda tudo. O público iria gostar dela. Será? Ah, eu acho muito ousado. Eu acho que, Mas você cara, sabe, eu sempre defendi a tese que a Charlotte era uma das que mais sofreu machismo na IWC. E eu dizia isso justamente porque era socialmente na IWC aceitável. Porque as próprias garotas também faziam isso com ela porque preferiam a Sasha Banks, preferiam outras lutadoras. a E própria falavam que Beck. a Charlotte era rica, era loira, não precisava de defesa. Acontecia isso muito na IWC. E eu falava, gente, Uhum. a coitada da Charlotte não tem nenhuma proteção, sabe, nesse hate que ela sofre. As outras têm proteção. A Charlotte tem isso, né?